Nesta manhã, eu quero falar-vos um pouco acerca de um tema que já mencionei talvez há 9 meses, 10 meses atrás, queria falar sobre ele. Uma cultura de honra. Falar acerca de como é que nós podemos honrar pessoas, como podemos ser honrados, o que é que verdadeiramente significa nós desenvolvermos uma cultura em que a honra está sempre presente. Por algumas razões, essencialmente porque preparava a mensagem, depois não sentia dá-la, o tempo foi passando, até que há 3 semanas, mais ou menos, se começou a intensificar à medida que estudávamos acerca da comunidade profética, de sermos uma comunidade profética, e olhando também para uma série de situações à nossa volta, entendi ser o tempo certo para nós falarmos acerca das relações ou de desenvolvermos uma cultura de honra nas nossas vidas. Qualquer relacionamento de aliança está destinado ou destina-se a ser duradouros, não coisas temporais. Deixem-me explicar. Relacionamento marido e mulher, relacionamento com os nossos amigos, relacionamento com a igreja, relacionamento com Deus. Esses são relacionamentos de aliança e até com alguns amigos, com algumas pessoas que são nossos amigos. Há aquelas pessoas que são conhecidas, aquelas pessoas com quem nós falamos, há aquelas pessoas com quem nós nos cruzamos na rua e dizemos olá, bom dia, boa tarde, mas não passa disso. No entanto, há pessoas com as quais nós temos relacionamentos de aliança. São coisas que é suposto ser para a vida inteira, serem duradouras, não serem temporais, e nessa relação ninguém vai pôr de lado aquilo que de facto é importante, e a honra vai ajudar esses relacionamentos a manterem-se de pé. Amém? É a honra que ajuda esses relacionamentos a estarem de pé. Então, quando nós estudamos hoje acerca de honra, eu creio que esta mensagem poderá ajudar alguns, ou mostrará a alguns como é que vocês podem proteger os vossos relacionamentos através da honra. Creio que as relações do céu, ou relacionamentos no céu, estão baseados ou são mantidos pela honra. E quando não há honra, há medo. E quando há medo, então há controlo. Há controle. E essa é alguma coisa que acaba por ser muito importante para nós, porque o medo gera controle. O medo gera controle. Se nós, e alguns de nós que estamos aqui, pertencentes à igreja há muitos anos, eu não vou procurar não me desviar e manter-me fixo mais no papel, mas abrindo o meu coração. Mas muitos de nós que estamos aqui crescemos em igrejas carregadas de regra, de podes e não podes, e eu tenho a certeza absoluta que a maior parte das coisas que nós fazíamos não era de coração, era porque nós tínhamos medo. Eram-nos incutidas ideias de que se nós não fizéssemos aquilo, nós iríamos para o inferno. E acima de tudo éramos sempre assustados com o facto de que se Jesus viesse, nós não iríamos subir com Ele. Então nós fazíamos as coisas não por convicção, mas por medo. Eu sempre disse, eu cresci numa igreja que estava mais preocupada com as folhas do que com as raízes. E ainda hoje estas igrejas existem. Muita igreja está preocupada com a folha, para aquilo que é aparente, mas não importa se a raiz está mal ou não. E quando falamos
de cultivar honra ou ter uma cultura de honra, nós temos de lembrar que sem honra o medo é gerado. Quando o medo é gerado, o controle começa a existir, mas a palavra nos ensina de forma muito clara. Em 1 João capítulo 4, no versículo 18, está escrito: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então esta passagem diz-me de forma clara que o perfeito amor lança fora o medo, da mesma maneira como o medo lança fora o amor. Muitas vezes nós dizemos que a ausência, e ouvimos e foi ensinado muitas vezes, que o oposto da fé era o medo. E nós ouvimos isso muitas vezes, mas o oposto da fé não é o medo, mas sim a visão natural. Porque o medo é o oposto do amor. Então, aquilo que é o oposto ao amor é o medo. Aquilo que é o oposto à fé não é medo, mas é sim aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver e trazer para a relação de fé, ou para a fé que nós podemos desenvolver com o nosso bom Deus. Então, a cultura de honra é de extrema importância, é de uma vital importância, pois está diretamente ligada com o céu. E agora eu gostava que os irmãos ouvissem com muita atenção esta frase que eu vou dizer: se não soubermos como proteger a liberdade, nós não saberemos como criar o céu na terra. Eu vou repetir: se nós não soubermos como proteger a liberdade, não saberemos como criar o céu na terra. Então a cultura de honra vai ajudar-me a proteger a liberdade. E este é um fundamento que lanço agora para daqui a pouco desenvolver, mas não percam de vista esta frase: se eu não souber proteger a minha liberdade, então eu não vou ser capaz de criar o céu na terra. Temos dito muitas vezes, nós não estamos aqui para ir para o céu, nós estamos aqui para trazer o céu à terra. Podem dizer amém? Que Deus não vos vai tirar essa. Se for alguém culpado, sou eu que estou a dizê-la. Nós não estamos aqui com os nossos pés na terra para ir para o céu, como muita gente vive hoje. Muita gente hoje vive com medo, vive com os pés aqui, desejando ir embora, falhando completamente naquilo que é o plano e propósito de Deus para a sua igreja, que é trazer o céu à terra, é conquistar as pessoas. Deus não quer que uma única pessoa se perca, uma única só. Jesus, quando veio para dar a vida por todos. Mas hoje, na base do medo, cada vez que acontece um terremoto, cada vez que acontece um desastre, cada vez que acontece um acidente, cada vez que a criminalidade aumenta, a internet, os púlpitos ficam cheios de pregadores a anunciar: o fim está próximo, este é o anticristo, este é aquele, esquecendo de interpretar a palavra de Deus como ela deve ser interpretada. E o intuito muitas vezes é criar medo. Eu não sei se já contei esta história ou não, mas na igreja onde eu cresci era posto medo. E nunca me esqueço de um dia ter ido ao cinema, ser visto e
alguém dizia, olha, se calhar temos de ir pedir perdão à igreja porque estar no cinema é pecado. Estar no cinema é estar assentado na roda dos escarnecedores. E era aquilo que nos era ensinado constantemente. E eu lembro-me que muitas vezes ia ao cinema, gostava muito de ver filmes do Orson Welles, e quando estava a ver o filme, estava sempre com a cabeça pesada, a consciência pesada, a pensar assim, poxa, um filme bom, mas na cabeça estava, se Jesus vier e me apanhar aqui, eu não vou subir. E às vezes orava uma oração estúpida, Senhor, não venhas agora. Fiz essa oração, jovem, adolescente. Então ele podia atrasar a coisa 5 minutos ou meia hora para que eu já não estivesse na roda dos escarnecedores. Quando na realidade todos nós somos chamados para andar no meio do mundo e em muitos lugares onde nós estamos, muitas vezes acontece alguém escarnecer e para isso não precisamos de ir ao cinema, até porque no cinema a maior parte das vezes as pessoas estão caladas. A única coisa que ouvimos são as pipocas e a Coca-Cola que se ouve a beber. Então, medo. Era metido e incutido tanto medo. Jesus vem, surpresa. Eu lembro-me que às vezes acordava de noite, porque durante o dia com a São Lopes, com os irmãos dela, a São não alinhava muito nisso, mas os irmãos, nós íamos, bebíamos umas cervejas. Às vezes ficávamos assim, não é, mais para lá do que para cá. E uma vez fizemos uma festa na casa de um deles, estávamos os irmãos da ação, eu, meu irmão, estava o Jorge e o Rui, porque fomos para a casa deles. O pai era dono de um mini supermercado, tinha muitas bebidas alcoólicas, levava bebidas alcoólicas para casa e nós decidimos abrir as garrafas todas, encher um copo, adolescentes, provar alguma coisa. Enchemos um copo, bebemos e ficámos assim mais grogues do que sérios, até que um deles, o Rui, chocalhou uma garrafa de cerveja, com um prego furou a rolha e andou a espalhar cerveja por cima de nós, casa, etc. Era um cheiro a álcool. O irmão Soares e a irmã Cidalino, elas ficaram lá porque nós estávamos ali, era a nossa noite, eles não intervieram. Mas os irmãos da ação, quando chegaram a casa, estavam proibidos de chegar antes. Estavam proibidos de chegar depois da meia-noite. E nós já chegámos muito depois da meia-noite. E os pais são sempre assim. Estavam à espera de ouvir chegar. E era preciso ter um cuidado, e eles não acenderam tão pouca luz, mas lembro que o António, quando entrou em casa, deu um safanão naqueles malditos vasos chineses. Algum irmão ainda tem aqueles vasos? Aqueles vasos grandes, assim, com imagens chinesas. Estava à porta e pá! E aquilo partiu-se tudo aos bocadinhos. Não sei se depois o que fez mais barulho foi as chapadas do irmão Lopes sobre o Jorge e o António, se foi o estrondo do vaso. Mas por que esta história? Porque ao fazermos isso, às vezes ao termos comportamentos que eram comportamentos contrários àquilo que nos era ensinado, e alguns deles até contrários às Escrituras, nós ficávamos com muito medo, porque aquilo da presença, da vinda de Jesus era uma constante. Vocês não vão subir, vocês não vão subir, vocês não vão subir. Então a gente ficava com tanto medo que às vezes não fazíamos, mas outras vezes não resistíamos. E quando fazíamos, se Jesus vier, a gente não vai. E eu lembro-me às vezes de acordar de noite. Passou-se isso comigo algumas vezes. Acordava de noite, estremunhado, e pensava assim, Jesus já veio.
Acordava com aquela coisa, Jesus veio. A primeira coisa que eu fazia era levantar-me e ir a correr até junto da porta do quarto do meu pai, encostar o ouvido e ver se ele estava a ressonar. E quando eu ouvia, eu dizia, graças a Deus, ele ainda não veio, e eu ia para a cama e dormia à vontade. Medo. E o que é que isto tem a ver com a honra? Muito. Nós não podemos viver no medo, porque caso contrário, nós somos controlados. E se nós não aprendemos a honrar, nós acabamos por cair no medo, que por sua vez nos leva ao controle. Alguém disse, não sei quem foi, mas alguém disse, o povo mais difícil de ser governado é um povo livre. O povo livre é o povo mais difícil de ser controlado. Então, por muitas partes da Escritura, nós lemos ou encontramos instruções e exortações para que nós devamos honrar. Em primeiro lugar, nós somos chamados para honrar a Jesus. Depois a Bíblia nos chama para nós honrarmos os nossos pais, nosso pai e mãe, nós honrarmos as nossas esposas, nós honrarmos as viúvas, nós honrarmos os órfãos, nós honrarmos as autoridades governamentais e eclesiásticas. Mas a última coisa que a Bíblia menciona e que nós às vezes nos esquecemos é que nós nos devemos honrar uns aos outros. E a gente está sempre a pensar, Deus, tem de honrar a Deus, tem de honrar o meu pai e a minha mãe. E é bom honrar o pai e a mãe, é bom honrar as autoridades, é bom fazer tudo isso. Mas depois a Bíblia diz, o mais importante é tu honrares o teu irmão e o teu irmão honrar-te a ti. Então a palavra torna clara que todos nós precisamos honrar-nos uns aos outros. Alguns pensam que esta honra só deve ser dada àquelas pessoas a quem merecem. Porque em determinado versículo também é dito que nós devemos dar honra a quem a honra é merecida. Nós às vezes ficamos a pensar, é aquelas pessoas que merecem a quem nós devemos honrar. Mas a palavra de Deus me ensina a mim e a ti que eu, para te honrar a ti, tu me honrares a mim, nós não precisamos merecer nem fazer nada para ganhar. Não precisamos merecer nem fazer nada para a ganhar. Vou procurar centrar-me aqui para não me perder. Honrai a todos, é o que está escrito em 1 de Pedro 2,17. Honrai a todos. Então, quando diz honrai a todos, não é porque as pessoas mereceram, não é porque as pessoas ganharam. Isto é importante porque, e agora escutem, se faz favor, porque é dentro da cultura de honra que nós somos protegidos dos defeitos de caráter das outras pessoas. Essa é para mastigar. É dentro da cultura de honra que nós somos protegidos dos defeitos do caráter das outras pessoas. E daqui a pouco perceberemos. Dentro da cultura de honra, os teus defeitos de caráter nunca irão controlar questões essenciais de quem eu sou. Mesmo que seja uma criança, um ancião na igreja, possa ser Putin, Elon Musk, possa ser Bill Gates, António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa, outra personalidade qualquer, a minha presença no meio deles ou a presença deles no meu meio
jamais vai retirar a liberdade que eu tenho de ser quem sou quando estou à volta destas pessoas. E uma das coisas fundamentais é a minha liberdade na minha relação com Deus. E a honra ajuda a proteger minha vida, proteger a minha liberdade, quando os outros às vezes têm defeitos de caráter. E aqui está alguma coisa que, se nós apreendermos não com a cabeça, mas com o coração, pode mudar muito na nossa vida e na forma como nos relacionamos uns com os outros. E é para isso que nós estamos aqui. E é para isso que Deus nos dá esta palavra nesta manhã. Então, o exemplo de Jesus é que ele sempre foi Jesus, independentemente do lugar onde ele foi. Todo lugar onde ele ia, ele era o que era, ele manifestava a sua presença, não importava se ele estava no meio de ladrões, não importava se ele estava no meio de prostitutas, não importava se ele estava no meio de alcoólicos, não importava se ele estava no meio de pessoas maldizentes, Jesus jamais deixava de ser Jesus. Isto contrasta muito com a postura que a igreja tem em relação a essas pessoas. Hoje há muita gente, já subo, hoje há muita gente que tem aversão estimada contra determinado número de pessoas. Escutem, vocês estão diante de uma pessoa que para ela não vale tudo. Há coisas com as quais eu não concordo, mas a cultura de honra ensinou-me, e esse é um trabalho, alguma coisa que tenho vindo a aprender para mim mesmo em muitas áreas, está a mudar-me radicalmente, é a maneira como eu olho para as pessoas. Conheci recentemente algumas pessoas dentro de igrejas que fizeram ou declararam-se ou saíram do armário, como costuma dizer. Alguns homens em casamentos saíram do armário e hoje declararam-se homossexuais dentro da igreja. De algumas igrejas estão a começar jovens a admitir que podem ter uma relação com uma mulher, ou podem ter uma relação com isto, podem ter... Eu não estou a dizer que isso é bom, que eu concordo, interpretem bem, não estou a dizer que concordo, mas a honra que é devida a essas pessoas não pode ser retirada de mim, e os defeitos deles jamais vai influenciar a minha liberdade e a minha vida e quem eu sou. Nós não estamos aqui para ser influenciados, nós estamos aqui para influenciar. E é bom que nós pensemos na honra em todos estes aspectos, não somente no prestar vassalagem, no estender carpetes vermelhas no chão para que alguém possa passar, que alguém vá abrir a porta do nosso carro. Honra é muito mais do que isso. Jesus nunca teve medo. Amém? Nunca teve medo. Então, em todo e qualquer lugar onde ele estava, ele dava uma cultura, ele prestava uma cultura de honra, ele gastava tempo, ele esteve no meio dos pecadores, ele esteve no meio daquelas pessoas. Porquê? Porque ele sabia que tinha vindo dar a vida por eles, e a sua presença ali demonstrava que ele os honrava. Que ele os honrava. Então, como é que eu e vocês aprendemos honra? Como é que eu e vocês aprendemos honra? No carro ontem falava com a Ana acerca disso. Como aprender honra? A honra
é alguma coisa que eu cultivo em todo lugar onde eu possa ir. Enquanto líder, e enquanto líderes desta igreja, porque eu não sou o único, há vários, nós somos os responsáveis por criar a cultura de honra nesta igreja. A cultura de honra desta igreja depende dos líderes que ela tem. Se nós não soubermos honrar, nós nunca teremos uma cultura de honra dentro da nossa igreja. A cultura de honra cria-se nas nossas casas. É em casa que se ensina honra. Vou dizer uma coisa que eu pus até na frase. É no colo do teu pai e da tua mãe que tu descobres esta cultura de honra. Então é no cantinho do lar que nós devemos vivenciar a cultura de honra. A cultura de honra não é alguma coisa que eu vou aprender num livro, e há livros muito bons. A Igreja Betel tem um livro, Cultura de Honra, muito bom. Todas as pessoas que o têm lido falam da excelência daquele livro, mas não é um livro que nos ensina a cultura da honra. A cultura de honra é aprendida na formação prática do dia a dia e começa em primeiro lugar na nossa própria casa, ao colo do nosso pai e ao colo da nossa mãe. E se tu dizes, mas já não estou no colo do pai e da mãe, já vamos chegar aí. É no colo, no teu colo e no colo do teu marido que os teus filhos devem aprender a cultura da honra. E hoje parece que deixamos de ser igreja pentecostal para ser uma igreja frigorificada, porque está tudo muito silencioso. Mas em casa, é quando nós estamos no colo que nós aprendemos. Quando nós estamos com o nosso pai, quando nós estamos com a nossa mãe. Eu já disse muitas vezes aqui, que enquanto eu cresci, eu não me lembro, eu lembro muita coisa, mas não me lembro de alguma vez, enquanto nós crescemos, está aqui a minha irmã Isabel, eu não sei se ela se lembra ou não, mas eu, João, não me lembro de alguma vez ter ouvido o meu pai e a minha mãe à nossa frente falarem mal da igreja. Não me lembro. Então eles honravam a igreja e ensinaram-nos que nós devemos honrar a igreja. Não falavam mal de pessoas, não. Se eles o fizessem, faziam da porta do quarto para dentro. Mas à nossa frente, não. Então, essa atitude deles estavam a ensinar-nos, ou nós começamos a aprender a honrar a igreja, honrar líderes, a partir desse momento. E, apesar das minhas filhas estarem longe, nós sempre lhes ensinámos isso. Então, foi alguma coisa que eu reproduzi nas minhas filhas. E agora, ao ter estado cá com o meu neto Sebastião e ouvir algumas histórias, e Ana também ouviu, eles no Dubai vão a uma igreja e o Sebastião, com 10 anos de idade, 9, quase a fazer 10 em setembro, ele às vezes diz que quer ir falar com o pastor. Eles vão a uma igreja, o pastor é indiano, a maior parte das pessoas que estão lá, um bom grupo são indianos, tem um bom grupo de portugueses a assistir na igreja, e ele de vez em quando vai falar com o pastor. E a Fátima, a babá, diz, tu não podes ir falar, deixa lá o pastor, não vês que o pastor está lá com pessoas. E ela disse, não, ele é pastor, é uma pessoa que eu devo ir cumprimentar e eu quero falar com ele. Então ele às vezes vai falar com o pastor e diz, olha, eu quero que tu ores pela minha casa. Quando a minha filha esteve doente e pedimos aqui orações, eu disse, a minha mãe está doente, está no hospital, nós temos uma bebê pequena, ela precisa ser cuidada, ninguém consegue fazer aquilo que a minha mãe, por favor, ora.
E quando a empregada diz não vás, ela diz vou, porque ele é uma pessoa que merece honra. Eu mereço ir lá dizer coisas que eu quero dizer para ele. Então, é alguma coisa que está a transformar-se em algo geracional. Algo geracional. A palavra de Deus diz, honra a teu pai e a tua mãe. Depois logo de seguida diz, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu. Mas a ideia por detrás de prolongar os dias não é somente o prolongar dos meus dias, mas é prolongar os dias geracionais quando a honra está presente na nossa família. E isso é uma responsabilidade nossa. Não é uma responsabilidade dos outros, muito menos da igreja, porque às vezes nós podemos dizer, a igreja é que é responsável. Não, nós somos responsáveis por ensinar e ensinar de forma prática, mas somos nós que devemos trazer isso até à prática. Então é dessa forma, no colo do nosso pai e da nossa mãe, que nós vamos aprender esta cultura de honra, nesse cantinho do lar. E uma transmissão bem-sucedida vai fazer milagres. E essa transmissão bem-sucedida começa com o compromisso que nós, enquanto pais, ou os nossos pais tiveram em manter a cultura de honra presente dentro das suas vidas, das nossas vidas, dentro das nossas casas. E agora há outro aspecto importante. É a cultura da honra que me ensina a mim e a vocês como lidar com as ofensas. Então, a ausência de honra dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, é devastador. As ofensas dentro de uma igreja é devastador. Há estatísticas feitas que muita gente abandona a igreja porque estão chateados com A, com B, X, Y, Z. Às vezes pode ser com a liderança, outras vezes não tem nada a ver com a liderança. Às vezes são irmãos que se enganaram uns aos outros nos negócios, perderam dinheiro emprestado e os outros não pagaram, disseram não sei o quê e não pagaram. Todos estamos aqui, somos seres humanos, as pessoas chateiam-se uns aos outros, às vezes puxaram o cabelo, às vezes duas solteironas estavam lá e estavam com os olhos num bicudo que estava aqui, mas houve uma que conseguiu pegar primeiro, então a outra fica chateada, vai-se embora, fala mal, não quer estar aqui. Algumas são depósitos de lixo, algumas ou alguns depósitos de lixo. Então essas coisas levam a que com muita facilidade a ofensa possa penetrar. E a ofensa precisa ser lidada quando nós compreendemos a honra. Escutem o que eu vou dizer. Só dentro da cultura de honra, o ofendido aprende a não se retirar, a não se isolar e a não se separar. É durante uma ofensa que a cultura de honra pode atingir o seu clímax, pode atingir o auge. É quando a ofensa está presente. Mas quando a ofensa está presente, a nossa tendência, enquanto seres humanos, é zarpar, é fugir, é isolar-se. Eu não quero saber, eu não tenho nada a ver. Não, é nessa altura que a cultura de honra deve estar presente. Porquê? Há pouco eu disse que a cultura de honra protege-te, protege a tua liberdade dos defeitos de caráter das outras pessoas.
se é um ofensor constante, e aquilo que ele faz provoca ofensas, é a cultura de honra, e já vamos ver o que é. É a cultura de honra que me vai proteger, ou vai proteger a minha liberdade de continuar a ser quem eu sou, sem estrambulhar, o que é difícil. Porque quando a gente é ofendido, quer pagar da mesma maneira, da mesma moeda. Mas bolas, se Deus está a preparar uma igreja gloriosa para influenciar este mundo, estas coisas têm de ser lidadas no nosso meio, aqui ou noutro qualquer. Quando eu digo meio, meio igreja, corpo de Cristo. Nós não podemos continuar com este tipo de coisas residentes no seio de algumas igrejas. Nós temos de chamar a atenção de que se há ofensa, eu não tenho de me retirar, eu não tenho de fugir, eu não tenho de abandonar a mesa. Eu aprendi com o Ted Anthony, com o Andrew Sherman, eles diziam, quando nós temos uma relação de aliança, quando há um problema, ninguém foge da mesa. Ninguém se levanta da mesa e vai embora. Infelizmente, na nossa relação, que mantínhamos muito próxima, uma vez por ano a gente se encontrava para orar, passado 3, 4 dias, levei algumas pessoas, creio que o Jorge chegou a ir a Mirras, não foi? Nós estivemos ali, sempre tempos de oração, desenvolver comunhão, relacionamento de aliança. Houve um que foi ofensor, ficou ofendido, foi ofensor, ficou ofendido e foi embora. E no outro dia dizia o Ted, por que razão a gente tem de parar as coisas por causa de um. Os outros constroem a relação de aliança, independentemente da falha de caráter do outro. E não fiquem assim a olhar para mim com essa cara de cão morto. Porque todos nós que estamos aqui já ofendemos, já fomos ofendidos, já fomos traídos, já traímos. Ninguém que está aqui é melhor do que o outro. Só a cultura da honra nos vai ajudar a proteger a nossa liberdade e vai ajudar os outros a proteger a sua liberdade na deficiência de caráter que uma ou outra vez nós podemos demonstrar. Então a honra começa com o amor de Deus, começa em Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o honramos porque Ele nos honrou primeiro. O Salmo 8, versículo 4 e 5 diz que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste e de glória e de honra o coroaste. Apocalipse 4:11, nós temos pintado aqui um quadro em que os anciãos estão à volta do trono de Deus e diz que aquilo que eles estão a fazer é simplesmente a dizer, nós te damos glória, Deus. Deus, nós te damos glória. Eu acho que uma ou outra vez nós temos copiado estas coisas e trazido para a nossa realidade. Quando nós cantamos determinados coros na igreja, e eu não estou a falar de nenhum que tenhamos cantado hoje, mas quando cantamos determinados coros, e às vezes eu digo a Ana, epá, este coro mexe comigo, porque não é isto que a gente ensina, não é isto que a gente crê, não é isto que a gente vive. Quando a gente diz, eu dou-te glória, eu dou-te honra, eu dou-te... É a mesma coisa que eu chegar junto do Bill Gates e dizer, epá, vou-te dar algum dinheirinho, ou então vou-te convidar para tu ires beber uma Coca-Cola. Vem lá comigo. Não faz sentido. Quem é que dá honra a quem? Deus. Foi Ele que nos honrou. E aqui está uma lição para nós aprendermos. Escutem, mesmo que tu discordes,
mesmo que os teus calos estejam a ser pisados, pensa, pelo menos vai para casa e pensa, equaciona as coisas. Quem é que dá honra a quem? Na nossa compreensão é que o menor tem de dar honra ao maior, mas à luz da Bíblia não é o menor que dá honra ao maior, é o maior que dá honra ao menor. Então quando eu estou a dizer eu dou-te, Ele é o Deus de toda a honra, Ele é o Deus de toda a glória, então eu não lhe dou nada, Ele é que me dá a mim. E depois eu reproduzo isso na vida de outras pessoas, dando honra, dando glória, glorificando, abençoando e levando para outros níveis as pessoas que estão à minha volta. Então, como é que a honra funciona? A honra funciona quando... antes de ir aí, deixa-me dar uma definição para que nós possamos compreender um bocadinho melhor o que é que eu quero falar. Nas nossas relações, o maior abençoa o menor. Se a honra não está implantada, é porque nós não sabemos que ela existe, nem tampouco a estamos a viver, e se isso acontece é porque nós não a cultivamos. E cultivar a honra é a nossa responsabilidade. Uma das definições de honra significa glorificar ou promover, elevar a outro nível, levar alguém de um patamar para outro patamar superior, dar prestígio a outras pessoas, dar respeito e dar admiração. Isto é o que significa honra. Então, eu glorifico, eu exalto, eu promovo, eu elevo a pessoa para um nível superior, eu tiro as pessoas de um patamar para que elas possam ir para outro patamar muito mais elevado. Eu dou prestígio, eu dou respeito, eu dou admiração por essa pessoa. E agora quero falar isto de forma calma, e a minha oração tem sido para que seja o mais perceptível possível. Onde é que isto começa? Na nossa casa outra vez. Honra teu pai e honra a tua mãe, para que se prolongue os teus dias, não só teu dia físico, tua geração, mas as gerações que estão a seguir, porque as gerações construídas na base da honra. E é na terra que Ele nos deu. E alguns de vocês que estão aqui nesta manhã podem estar à beira de entrar na terra de uma liberdade financeira que vocês desejam. Outros querem entrar ou estão próximos de entrar numa terra onde o relacionamento conjugal vai melhorar. Outros podem estar a querer entrar numa terra onde o relacionamento com o pastor, eu ia dizer com o patrão, mas também o pastor possa melhorar, depende da honra que nós queremos dar e construir. Aos nossos pais, nós devemos dar honra. E aqui existe um problema, muitas vezes, nas pessoas. Existe um problema nas pessoas porque nós somos ensinados, e em parte, num sentido legal, sim, que quando nós nascemos de novo, somos feitas novas criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Foi-nos concedido o direito de ser chamados filhos de Deus. Esse é um direito legal que nós temos, certo? Legalmente, nós somos filhos de Deus. Somos novas criaturas. Mas de uma forma baseada na experiência, numa forma
que envolve o nosso dia a dia, há tanta coisa que ainda não é nova. Apesar do nosso espírito tudo já ter sido feito novo. Mas às vezes, nos nossos pensamentos há muita coisa que ainda não é novo. E tu és filho de Deus. Nas tuas emoções há muita coisa nas quais tu ainda não és novo. Ainda não é novo ali. E na igreja, muitas vezes, nas famílias, instituições criadas por Deus, aliás, família foi criada primeiro que a igreja. Então, na família, na igreja, nos trabalhos, em tantos outros lugares, a honra deve estar presente. E deve estar presente como resultado, escutem agora, como resultado de nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Para que os dias, geracionalmente falando, possa trazer honra na terra que nós estamos prestes a possuir, mas também seja alguma coisa que nos vai ajudar a lidar com tanta coisa, às vezes dentro de nós, que nos impedem nos relacionamentos com as outras pessoas e que nós precisamos curar. Ah, pastor João, mas o meu pai já morreu. Porque alguns de nós estamos aqui já com alguma idade, provavelmente nenhum de nós tem o pai e mãe viva. A minha faleceu há um mês e tal. Então, pastor João, os meus pais estão mortos. Ah, pastor João, como é que eu posso honrar o meu pai e a minha mãe se eles já morreram? Como é que eu posso honrar a minha mãe se ela é uma autêntica bruxa? Como é que eu posso honrar o meu pai se ele foi alguém que maltratou a minha mãe, maltratou a mim? Como é que eu posso honrar? Como é que eu posso honrar aquela pessoa que me fez isto e fez aquilo? Como é que eu posso honrar a minha sogra? E as sogras são danadas às vezes. Às vezes só. Mas como é que eu posso honrar? Como é que eu posso honrar o meu patrão se ele mal fala para mim, se ele às vezes é estúpido? Como é que eu posso honrar alguém que violentou, alguém que fez mal à família? Eu conheci uma moça que serviu a Deus, ainda hoje ela serve a Deus, mas durante muitos anos ela carregou um peso enorme, enorme. Porque tanto o pai como a mãe abusavam dela sexualmente. E durante anos e anos e anos, um peso. Como é que a gente pode honrar pessoas assim? Como é que eu posso honrar? Como posso honrar? Se eu honrar, escutem bem. Aqui está tudo posto como um paradigma de vitória, um paradigma de mordomia que nós precisamos compreender para as nossas relações. Porque quando nós temos situações destas, principalmente naquilo que vem de trás, e não me venham dizer que isso não influencia mais do que aquilo que vocês pensam. Influencia muito mais. Alguns de vocês precisam curar a vossa relação com o vosso pai, com a vossa mãe, mesmo que já tenha morrido. E se estiver viva, devem fazê-lo urgentemente. Por caso contrário, a cultura da honra não é levada de geração em geração.
Mesmo que tu digas, eu quero mudar. Não, mais cedo ou mais tarde os teus filhos vão desonrar-te. Mais cedo ou mais tarde tudo vai acabar por acontecer, porque não é uma coisa geracional, não é uma coisa que acontece na terra onde tu estás. Então, se tivermos alguém nos nossos pais que não fez o que devia e não nos honrou, qual é a chave? A chave é eu e vocês procurarmos a glória que Deus depositou na nossa mãe e no nosso pai e agarrarmos a isso e trazer até à superfície na relação que nós vamos manter com eles, estejam eles vivos, estejam eles mortos. Porque nós não deixamos de ter pai e mãe. As relações não se quebram. Não és mais meu irmão. Não és mais minha irmã. Esquece, vai para longe. Que grande treta, que grande cristianismo é o nosso quando a gente diz, não és mais meu irmão, não quer saber mais de ti, não és mais meu filho. Eu já ouvi pessoas dizer, não és mais filho. Esta é uma relação que precisa ser restaurada. Sabes porquê? Porque se a relação não for restaurada, a herança não chega à tua vida. E há duas maneiras de nós trazermos uma herança para a nossa vida. Eu não estou a falar uma herança simplesmente material, mas uma herança espiritual também. Eu só conheço duas maneiras. Eu trago uma herança para a minha vida através dos meus pais. Eu trago uma herança para a minha vida através das gerações passadas. E aquilo que me liga a eles, aquilo que me conecta com eles. E eu lembro-me muitas coisas da minha infância, a maneira como a minha família, a família Cardoso, funcionava. Eu lembro-me. Então há muita coisa. O que é que acontecia nos natais? 80 e tal pessoas, 90 pessoas, Cardosos, se juntavam. Próximos. Então, a minha herança, aquela que eu carrego ou devo trazer à minha vida, vem dos meus pais, mas também vem das gerações passadas. O avô, a avó, o bisavô, a bisavó e por aí fora. E então, é isso que me conecta à minha família. E agora escutem o que eu vou dizer. E aquilo com que eu me conecto é aquilo que eu herdo. Volto a repetir. Aquilo a que eu me conecto é aquilo que eu vou herdar. E honra é uma forma de eu me conectar com a glória que Deus pretende depositar em mim através da minha linhagem. Através daquilo que já lá ficou para trás. E uma das coisas fundamentais, e parece que às vezes nós falamos, mas não percebemos muito bem o que é que isto quer dizer. Mas é minha responsabilidade trazer um legado, ter uma herança que se transforma num legado para as futuras gerações. E não é possível trazer um legado para as futuras gerações dentro de uma igreja, dentro de um casamento, dentro de um lar, dentro de um negócio. Não é possível. É por isso que quando nós olhamos para as grandes empresas portuguesas, quase todas elas eram empresas familiares. Pai, filho, neto, iam passando por ali. Havia ali um legado. A partir do momento que elas às vezes passam a fazer parte de grandes grupos, as pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser números. Não tem mais valor. É números, simplesmente é mais um no meio da roda ou no processo. Então, para eu levar um legado,
Eu tenho de carregar toda essa herança recebida e tenho de perceber que em todo este processo de trazer a honra, há alguma coisa que é extremamente fundamental. É o perdão. É o perdão. Sei porque é que está a falar do perdão. Porque o perdão faz falta. Sem ele, nós não vamos a lado nenhum. E aqui há um tempo eu estava a discutir, no bom sentido, a falar com a Ana. Estávamos a falar um pouco acerca do perdão. E falávamos de uma frase que muitas vezes nós ouvimos, se calhar até nós já dissemos, eu perdoo, mas não esqueço. E eu próprio já disse muitas vezes, eu perdoo, mas não esqueço. E também já ensinei, ok, irmão, perdoar não é esquecer, a gente pode sempre lembrar. Mas, se Jesus é o meu exemplo, ele perdoa e não esquece. É? Ele perdoa e não esquece. Não. Ele perdoa e esquece. E diz que pega em todas as nossas ofensas, nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos de errado, lança nas profundezas do mar e diz, deles eu não me lembro mais. E eu gosto sempre de brincar, quando usava este versículo algumas vezes no passado, no mar onde ele deitou as ofensas do João, os pecados, e ainda continua a deitar, ele colocou ali uma placa a dizer, é proibido pescar aqui. Nós não temos de estar sempre a desenterrar o passado, temos é de estar dispostos a passar pelo processo da correção, da aprendizagem. Mas nós temos de perdoar. Eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo a minha mãe. Tu estás a percorrer um caminho de brasas. Caminho que tu estás a andar é um caminho de brasas, é um caminho verdadeiramente perigoso. Porque quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não pode trazer herança. Quem não perdoa não pode estabelecer legado. E há muitas outras coisas mais que o perdão pode influenciar na nossa vida. Pode provocar doenças. A amargura. A Bíblia diz, seca os ossos. Certo? A Bíblia diz, os médicos falam muito disso, quando a amargura está presente na vida de uma pessoa, vai destruindo interiormente. Quando as emoções não são bem lidadas, nossa vida começa a ter problemas. E às vezes problemas físicos, problemas espirituais. E nós precisamos entender que a honra faz parte de todo este processo. E para que a honra seja estabelecida, tem de haver, de facto, perdão. Essa é uma coisa que tem de começar em nós. E eu quero avançar, eu sei que não tenho tempo de transmitir tudo o que gostaria de transmitir, mas quero chegar a um ponto importante. A honra produz segurança. E quando a honra é dada por alguém que nos estima e é especial na nossa vida, isso transmite um lugar seguro. Certo? Transmite um lugar seguro. E é nossa prioridade, enquanto chefes de família, enquanto os líderes, nós criarmos à nossa volta, enquanto patrões, enquanto colegas, criarmos à nossa volta uma cultura onde a promoção, o grande respeito e a admiração fluem nas diversas direções. E essa cultura é algo que tem dois sentidos, faz parte de uma estrada que vai e que vem. Não é os irmãos honrarem-me a mim, é eu honrar os irmãos também. Eu não vou dizer que ao longo dos anos
E é isto que eu vou fazer agora, eu chamo vulnerabilidade. Expor alguma coisa que ao longo dos anos, uma ou outra vez, eu já pensei. Já pastoreei pessoas que me apeteceu apertar-lhes o pescoço. Ou pô-las em cima de uma tábua, daquelas que aparecem no Instagram, daquelas restaurantes italianos que cortam, aquilo só com o cheirinho que sai do ecrã, a gente fica pensando, já a gente fatiava isto tudo aos bocados, já viram o que é que um corpo não daria? Hã? Mas esse facto leva-me a que eu não compreendia o que é honrar. Não compreendia o que é prestar honra. Alguns relacionamentos eu não vou ter mais, se calhar. Eventualmente alguns eu até posso não querer fazer a minha escolha, mas eu não tenho de deixar de honrar. Não tenho de deixar de perdoar. Não tenho de ter o meu coração limpo. E algumas coisas eu comecei a fazer, e uma delas é com muita frequência, eu digo, Pai, eu te agradeço porque eu perdoei, de vez em quando ainda me lembro, mas ajuda-me a esquecer. Porque é o esquecimento que demonstra na totalidade o verdadeiro perdão. Porque enquanto a gente pensa e alimenta, verdadeiramente eu não sei se nós ainda não estamos presos àquilo que foi a ofensa. Então torna-se importante na nossa vida perceber que aí é um lugar bem seguro na nossa vida. Numa cultura de honra não há ninguém que seja descartável. Não há ninguém que a gente possa colocar de lado. A honra é devida a todas as pessoas e qualquer pessoa pode ser elevada a um novo estatuto. E a minha oração tem sido para que esta cultura de honra esteja implantada na nossa igreja. Da gente se promover uns aos outros. Mesmo aquela gente que às vezes aparenta não ser aquela pessoa ideal, aquela pessoa que através do seu comportamento seja digno ou merecedor daquilo segundo os padrões humanos de ser honrado. Mas a Bíblia diz, honra a todos. Não é porque elas merecem, não é porque eles têm uma conduta perfeita, é meu dever elevar os outros a um lugar diferente, um lugar, um nível superior. E isto vai levar-me a carregar herança, honra, que traz atrás de si herança, de maneira que nós podemos construir relacionamentos e relacionamentos que sejam de aliança. Às vezes não conseguimos ter com toda a gente dentro do mesmo nível, mas somos de ter relacionamentos ao ponto de dizer, eu daria a vida por isto. Eu daria a vida por isto. E vou terminar chamando a vossa atenção para um facto que considero muito importante. A honra pode ser testada. A honra é testada muitas vezes nos tempos mais difíceis, nos tempos de maior dificuldade, a honra é testada, mas eu e vocês temos de trazer à tona aquilo que vem da herança que nós temos recebido ou que nós fomos capazes de resolver, perdoando os nossos pais, solucionando, não permitindo que aquilo continue geracionalmente na nossa vida, porque eu e vocês temos autoridade para quebrar esses laços geracionais. Nós temos autoridade.
É ficar de pé e dizer, em nome do Senhor Jesus, eu quebro. A partir daqui para a frente, não. A partir daqui para a frente, não. E nós lembramos todos os dias aquilo que é a promessa de Deus, aquilo que é o legado, a honra que Ele nos deu, a liberdade. E a gente diz, aqui para. E se honramos o pai e mãe, é porque nós geramos filhos. E falo isto no natural e falo isto no espiritual. As crianças, escutem, com isto termino. As crianças, os adolescentes, os jovens, muito ou poucos que nós tenhamos dentro da nossa igreja, são tudo menos estúpidos. São tudo menos estúpidos. Então, é importante que eu e vocês olhemos para eles, aqueles que são, olhemos para eles com honra. Que nós, em lugar de pensar descartável, não presta, o que é que este vai fazer, nós possamos apostar, nós possamos erguer, nós possamos levantar, nós possamos dizer, tu és precioso, tu és capaz, tu és, mas eu não sei muito bem, tu vais aprender e tu vais conseguir, em lugar de nós fazermos tudo. Ontem estive com o pastor Luís Miguel e eu disse, Luís, tu estás muito melhor, estás com melhor aspecto. E ele disse-me, João, houve uma coisa que eu tive de aprender, sabes, eu sou deixa-me usar a linguagem entre dois amigos. Eu sou um gajo habilidoso, eu sou capaz de fazer tudo, Sabes que Deus me deu dons, eu arranjo eletricidade, eu ponho uma porta, eu ponho chão, eu faço mil e uma coisa. Então, quando havia coisas na igreja para fazer, eu fazia tudo. Porque, acima de tudo, também tinha dificuldade em confiar nos outros e pensar que os outros podiam fazer melhor do que eu. E eu não queria perder tempo a ensinar ninguém, então eu fazia. Até que há um ano e tal, Deus falou comigo, porque eu andava a orar para Deus me dar dons, dar pessoas com dons, etc. E num tempo de oração, Deus disse-me, eu não te posso dar enquanto tu estiveres armado em parvo, querendo fazer todas as coisas, só quando tu deixares de fazer aquilo que tu estás a fazer e que não te compete fazer, tu vais abrir espaço para que outros possam vir. E ele, orgulhoso, entre aspas, mostrava-me o grupo de louvor, onde o baterista era um miúdo, e ele disse-me, hoje eu tenho músicos, 20 e tal músicos na igreja, hoje eu tenho gente para a multimédia, é um fulano, um designer que está ali, hoje eu tenho gente para aquilo, hoje, finalmente, nós temos várias equipas de limpeza da igreja, coisas que parecem ser pequenas, mas foi porque abriu espaço. Eu disse, tu vinhas limpar a igreja? Claro, se a equipa não apareceu, eu ia pegar na vassoura e limpar. É desprezível? Não. Já paguei muitas vezes na vassoura para limpar. Em casa, ainda pego de vez em quando. Eu estou a dizer de vez em quando, né? Porque tem lá animais. Tem lá o gato é não é um animal muito porco, os cães são piores, mas tipo, vai à casinha, espalha areia para que tudo quanto é sítio, etc. Então, às vezes, lá vou pegar na vassoura. Mas tive uma ideia brilhante. No Natal, a gente sempre precisa dar uma prenda. Comprei um daqueles aspiradores. Vai lá fazer o trabalho. Então, jovens, crianças, e na nossa igreja, escutem. Na nossa igreja, temos de voltar a honrar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Alguns de vocês podem dizer como? Abrindo espaço, honrando, promovendo, trabalhando, tomando conta e levando.
E se o irmão A, B, X, Y, Z se ofende, a honra vai ajudar-te a lidar com as ofensas dos outros e tu vais ter de amadurecer. Porque na igreja ninguém rouba lugar a ninguém, toda a gente acrescenta ou deve acrescentar. Porque se a nossa mentalidade for essa, nossa mentalidade é tacanha e jamais nós podemos desenvolver e podemos estar toda a vida a falar nas coisas, no novo, etc. Mas se a gente não mudar o coração e não trouxermos a honra para o nosso meio, temos dificuldades. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vou pedir para fazeres duas coisas. Uma é fazermos uma oração em conjunto. Amém? Vou pedir que tu feches os teus olhos. Eu não tenho muito por hábito de fazer assim, mas quero simplesmente conduzir-te. E tu metes aí no meio tudo aquilo que tu quiseres meter. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Eu vou orar e tu oras. Eu vou orar como uma oração que nós todos fazemos. Eu digo: Senhor, eu oro para que recebamos hoje um coração de honra. Aumenta, Senhor, o nosso entendimento com revelação. Não somente palavra, não somente letra, que não vivifica, mas revelação que é aberta para que o nosso coração seja um coração de honra. Abre os olhos do nosso coração, faz-nos experimentar o teu honrar em nós e como a liberdade realmente funciona. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas atitudes desonrosas, e obrigado porque tu nos ajudas a mudar. E agora, Pai, oramos para que possamos criar liberdade em todo lugar onde nós estamos, todo lugar onde nós exercemos influência, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar, nós possamos criar esse ambiente e lutar para proteger e demonstrar que nós somos dignos de tua confiança em nós. Somos dignos dessa confiança e que nós somos pessoas que caminhamos em honra e desenvolvemos honra, que nós nos elevamos, que nós colocamos cada um de nós num patamar acima daquele onde está, que nós promovemos, que nós elogiamos, que nós levantamos, que nós admiramos. Por isso, Pai, eu oro para que mais e mais isso possa acontecer. Eu te agradeço até onde tu nos tens trazido até o dia de hoje, enquanto comunidade, e por aquilo que nós estamos a viver. Mas nós vamos continuar a progredir, vamos continuar a lidar com estas coisas de maneira que haja diferença, haja uma postura completamente diferente dentro da igreja, fora dela, com todas e quaisquer pessoas, que nós possamos fazer assim, mesmo nos momentos de grande stress, nos momentos de grande aperto. É aí que a honra mais pode ser desenvolvida. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém? E antes, enquanto estamos neste espírito, eu vou pedir, claro, um ou outro pode ficar à espera, mas aconselho a todos procurarem alguém, ou se ficam à espera de ver quem não está, vocês possam ir. Mas eu gostava de terminar esta reunião
pedindo a todos vocês que possam dirigir-se até junto de alguém. E não é só alguém que é muito conhecido e com quem vocês mantêm uma relação mais próxima. Às vezes até é alguém que vocês não conhecem tão bem. E aquilo que eu vou pedir é para que tu possas chegar lá, pegar nas mãos da pessoa, olhar nos olhos, estabelecendo este contacto visual, e pedir: Espírito Santo, dá-me palavras. Espírito Santo, leva-me a usar palavras dirigidas e inspiradas por Ti para eu promover o meu irmão, para eu levar o meu irmão a um nível diferente. Que aquilo que sair da minha boca não é aquilo que simplesmente está na minha cabeça, mas é alguma coisa que vem do meu coração, porque eu caminho em honra, eu quero aprender, eu quero praticar, eu quero fazer, e ajuda-me a fazer isso com o meu irmão aqui e agora, e que isso seja multiplicado ao longo dos dias desta semana, e que isso se transforme numa prática no vosso dia a dia. Amém?